Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo ao 27º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. 27 episódios já, hein? Meu nome é Rafael Mafra e, como sempre, acompanhado pelos pesquisadores e jornalistas Hércio Sena. Olá, Zé. Olá, Rafa. Olá, ouvintes, espectadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E José Milton Santos. A todo mundo que nos acompanha, as minhas calorosas saudações. No primeiro bloco, vamos analisar a cobertura da imprensa comercial e independente sobre o encontro de chefes de Estado na América do Sul, que aconteceu na terça-feira, dia 30 de maio, em Brasília. Já no segundo bloco, discutiremos a repercussão midiática da cassação do mandato de Deltan Dallagnol e as novas denúncias sobre a Operação Lava Jato. Mas fica com a gente até o final, para a rodada de indicações e recomendações de produtos culturais e midiáticos no momento panfletagem. Bom, primeiro tópico, reunião com chefes de Estado da América do Sul, a cúpula regional. Hércio, por que esses vários nomes? O que é a cúpula regional, a cúpula da América do Sul, chefe de encontro de estados? O que exatamente é esse evento? Bom, a reunião, ela foi uma ação do governo Lula, promovida pelo Itamaraty, no sentido de promover uma reunião dos presidentes da América do Sul como uma ação política importante do governo Lula. Essa reunião ela tinha o objetivo dela era promover uma maior integração da América do Sul. A pauta era trazer questões que fossem comuns aos países da América do Sul, seja na área de saúde, de infraestrutura, de energia, do meio ambiente e até do combate do crime organizado. Segundo alguns especialistas, o Lula pretendia, com isso, 3 grandes objetivos. O primeiro deles, talvez o mais importante, era reconstruir a política externa brasileira, dando prioridade para a integração da América do Sul. O segundo objetivo seria elevar a questão ambiental, que é uma questão importante no contexto internacional, é uma questão importante para o Brasil e principalmente para os países que fazem fronteiras com o Brasil, que é a questão da ambiental, como um eixo-chave importante também dessa reunião. E um terceiro objetivo que se articula também com esses dois é rever a forma de lidar com as potências, sobretudo Estados Unidos, China e União Europeia. Ou seja, ao procurar redefinir uma visão comum da América Latina e relançar ações concretas, para o desenvolvimento da região, dentro de uma política mais unificada desses países, o governo brasileiro entende que, ao fortalecer a América do Sul, você tem condições de negociar melhor com as grandes potências dominantes do mundo, inclusive a própria China, que é um parceiro importante econômico do Brasil e da América Latina. Entretanto, esse encontro ele vai ser marcado, então, por essa perspectiva, que, a meu ver, é uma perspectiva bastante positiva, Pensar no diálogo entre a América do Sul, buscar denominadores comuns, e esse encontro teve uma resposta muito boa dos presidentes da América do Sul, porque praticamente todos estiveram presentes, à exceção da presidenta do Peru, que mandou um representante, que é o presidente do Conselho dos Ministros, o Alberto Otárola. Bom, alguns episódios atrás a gente falou sobre como a imprensa viu bem negativamente o encontro, por exemplo, tanto do presidente Lula na China, ou em outras visitas diplomáticas que o presidente fez nesses últimos meses. De que maneira a imprensa dessa vez vai perceber essa reaproximação, principalmente com a Venezuela, que seria talvez o ponto de polêmica maior? A primeira coisa que é importante, antes de entrar um pouco mais precisamente na abordagem que a grande imprensa fez desse encontro,
O evento ele aparece na mídia com várias nomeações. Você tem lá, o evento é chamado desde reunião com chefes de estados da América do Sul, cúpula regional, agenda internacional, reunião com presidentes da América do Sul. Eu não vejo isso muito como um problema da imprensa, não, mas talvez de uma estratégia de comunicação do próprio governo, né? que embora tenha um nome, né? O evento passou a ser explorado com várias entradas. Inclusive, na pesquisa que a gente fez, você encontrava, às vezes procurava uma coisa, encontrava outra na ausência assim, de um nome mais unificador de uso daquilo que foi feito na cobertura. Bom, é evidente que uma agenda em que, de cooperação, que busca o diálogo regional, e, ao mesmo tempo, havia uma expectativa do governo brasileiro também de reorganizar a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Houve o que a mídia acabou por privilegiar foi exatamente a aproximação do Lula e o elogio que ele fez ao Maduro, né? Na realidade, quando a mídia cobre isso, ela vai pontuar as questões relativas à agenda da integração de uma forma factual e informativa, trazendo aí a perspectiva do governo brasileiro. Alguns jornais, né, como a CNN, vão destacar o problema das divergências ideológicas e políticas entre esses países, né? O Globo, com a Vera Magalhães, vai inclusive falar que a política externa brasileira tem um tom passadista, dizendo que ela cheira a naftalina, porque o Lula está resgatando, né, questões que vão na contramão dos interesses internacionais, como se os interesses internacionais fossem aquilo que deve orientar a nossa política externa e não os interesses brasileiros e os interesses da América do Sul. E interesses internacionais de quem, né? De quem, né? Das potências hegemônicas que nós acabamos de citar, mas nesse caso ela exclui também a perspectiva, eventualmente, até da União Europeia e da China totalmente. Na realidade, quando se fala em articular os interesses da política externa brasileira, é colocar esses interesses completamente subordinados aos interesses da política externa dos Estados Unidos, né? A revista Exame vai na mesma linha, né? Criticando a questão da declaração do Lula em relação ao Maduro. O Estadão vai fazer um editorial no dia 31/5, dizendo que Lula envergonha o Brasil, usando palavras do tipo rasga de vez a fantasia da Frente Ampla Democrática. Ou seja, como se isso fosse um descumprimento daquilo que vem sendo dito, que o governo é um governo de frente ampla, né? É um governo que combate o autoritarismo que tentou se impor no Brasil com a gestão do Bolsonaro, enfim. Eles vão dizer que a atitude do Lula é vexatória e até obscena nesse sentido, né, do elogio. O que nos importa aqui, a Folha vai na mesma direção, inclusive pontuando, né, que Vinícius Torres Freire, né, no artigo que ele escreve, ele vai dizer o seguinte, que o Lula aponta que o Lula comete uma trinca de vexame internacional, com declarações sobre Ucrânia, Venezuela e meio ambiente. Na realidade, ele vai dizer que, né, a posição do governo brasileiro uma posição assim e da América Latina de uma certa forma, é uma posição de crise, de surtos, de burrice e de violências recorrentes, ou seja, a fala que ele vai fazer sobre aquilo que ele entende como uma falha da perspectiva da ação do governo nesse processo,
é uma fala absolutamente colonialista, né? Do ponto de vista assim, de afirmar os interesses que vão na contramão daquilo que eram os objetivos desse encontro. O que me chama a atenção é que um encontro que tinha essas perspectivas, né? Até perspectivas muito importantes, ele acaba virando um evento cuja repercussão maior é a aproximação do Lula com o Maduro, que foi, digamos ali, um ponto dessa discussão, e não a grande questão que foi debatida ali. E é uma aproximação que, embora não se condene nessa mídia, né, a aproximação comercial e a aproximação de reatar as relações com a Venezuela, né, a posição política do Lula é explorada muito negativamente. E muitas vezes articulando isso com as dificuldades internas que o governo sofre na relação com o Congresso brasileiro, tentando projetar aí uma imagem, né, de completo fracasso da política, das ações políticas do governo federal, seja no plano interno, para lidar com a oposição no Congresso e a chantagem do Congresso representada aí pelo grupo, né, Centrão, que o nosso amigo Zé Milton já vem há muitos anos chamando de direitão, né? Capitaneado pelo Arthur Lira, e essas questões internacionais com foco prioritário na ideia de que Lula é defensor de ditaduras, né? Então, é mais ou menos isso que predominou nessa perspectiva. O enfoque, né, daquilo que a gente pode chamar de uma imprensa mais independente foi um pouco diferente disso. Eu queria só dar uma nota sobre a cobertura da imprensa comercial. É um ponto de inflexão do foco bem interessante, porque sobre a maioria dos pontos é uma cobertura até bem objetiva, informativa e factual, como se colocou. Só que aí o foco, né, que eles conseguem tirar dali, né, dessa interação do elogio do Lula ao Maduro e da reação do Boric, do presidente da Argentina, do Uruguai, é quase que um jornalismo literário, né? Só nesse ponto ali se descreve quase romanticamente como se aquilo tivesse sido a parte mais importante do encontro, né? E não os outros esforços de integração e etc. Eu acho que você tem razão. Essa ênfase na cobertura do encontro do Lula com Maduro, de certa forma, ela obscureceu os aspectos mais relevantes, mais importantes que esse encontro produziu. Inclusive, parte da mídia chegou a dizer que não haveria consenso, que não haveria documento final, e que houve o documento final com 10 pontos, aprovado por todos os representantes dos países. E é curioso, né, que você vê a interpretação mas no sentido do episódio Maduro. Uhum. Nos outros episódios, é praticamente a descrição literal daquilo que estava no discurso do presidente Lula, né? Ou seja, o jornalismo opinativo e interpretativo, ele vai na cobertura, na descrição do fato, mas num amontoado de análise onde se convoca especialistas, onde se convoca a opinião do jornal, como fez o Estadão, dizendo que aquilo ali sim é um problema do governo, porque o governo, no plano externo, apoia ditaduras e no plano interno é incompetente para lidar com a crise política, que nem foi provocada por esse governo, porque, afinal, o governo foi eleito assim como o Congresso Nacional foi eleito. E as exigências que se fazem, que faz hoje nesse Congresso Nacional, é que deveria estar no foco da cobrança dessa mídia, né? E não aquilo que o governo tem que fazer para ter a concessão e o apoio desse grupo no Congresso. Vale a pena ressaltar que a imprensa independente ela faz uma cobertura de uma forma um pouco diferente. Eu poderia dizer aí, o Brasil, de fato, ele vai dizer, ele vai priorizar as questões
do fluxo comercial, do fortalecimento das relações dos países da América do Sul, de se ter uma posição unificada para enfrentar as potências hegemônicas. Inclusive, Zé, me chama a atenção muito assim, eles não serem atentos para a própria história do Lula. Porque como sindicalista e um cara que foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, ali existia no cerne da luta política sindical brasileira a ideia de que os sindicatos não deveriam, o trabalhador não deveria negociar sozinho, deveria estar dentro do sindicato, os sindicatos não deveriam negociar sozinhos, deviam ser acompanhados de outras categorias, de outros grupos. E na presidência da República, essa política se repete. Ou seja, o Brasil não vai negociar sozinho, o Uruguai não vai negociar sozinho. Se os países da América do Sul negociarem sozinho, todos vão perder. Então, a ideia é que eles, em conjunto, negociem para que eles possam ter mais vantagens competitivas e comerciais na negociação com os blocos hegemônicos. Então, essa defesa é latente nessa imprensa que vai ter uma análise aí mais independente, né? Me chama a atenção também um artigo do The Intercept em que eles vão discutir o seguinte: os nossos guerreirinhos da imprensa tradicional, né, da imprensa comercial, da imprensa comercial, eles têm nojo do Maduro, mas têm amor pelos sauditas. E ele vai trazer essa matéria do The Intercept, do dia 3 de junho, vai trazer uma coisa interessante. Eles vão dizer o seguinte: olha, Eduardo Bolsonaro chegou no ano passado, ele disse que o governo húngaro é um exemplo a ser seguido pelo Brasil, uma ditadura claramente reconhecida. Mas, claro, não vimos a imprensa brasileira 1/100º da indignação que se viu nos afagos de Lula ou Maduro. Os democratas, nesse sentido, os defensores da democracia, são defensores de ocasião, porque eles parecem não se importar quando as violações da democracia aos direitos humanos são liderados pela direita. E até o insuspeito Reinaldo Azevedo vai dizer isso também. Quando os Estados Unidos têm ditaduras que são favoráveis à política externa deles, eles fazem vista grossa. Eles só apontam o dedo para as ditaduras quando elas se colocam contra os interesses dos Estados Unidos no mercado externo. Não apenas para ditaduras, mas países que eles consideram ditaduras para impor sanções. Sim, sim, porque as chamadas ditaduras que são adversárias dos Estados Unidos são tratadas com brutais sanções econômicas, né? E as ditaduras amigas, né, eles praticamente sequer falam dos problemas de direitos humanos, de liberdades nesse país. Então, a síntese que eu apresentaria é que a cobertura da imprensa comercial ela é correta nos seus objetivos, né? Assim, nos objetivos do encontro, né? Ela não falseia aquilo que são os objetivos do encontro, mas a ênfase da cobertura não está nos objetivos do encontro. Ela vai estar nesse episódio que foi um ponto dessa discussão, mas que acabou ganhando a proeminência do grande fato político da semana em que aconteceu o evento. As análises, né, elas vão percorrer com mais dificuldade de operacionalizar. Quando eles falam do encontro e dos objetivos do encontro, eles vão apostar, como o Zé bem colocou, na dificuldade de se ter uma unidade entre os países ali, porque eles vão dizer as divergências políticas e ideológicas são grandes, mas o próprio encontro finaliza de uma forma exitosa e praticamente desmonta essa construção que essa imprensa tentou fazer. E, obviamente, ao elevar a questão do Lula com o Maduro para o lugar de grande destaque, essa imprensa perde uma grande oportunidade de discutir e de levar um melhor entendimento
sobre essas questões que mobilizaram aí essa famosa cúpula regional. E eu acho que para o governo fica, né, também uma ideia de que é preciso nomear e trabalhar melhor as nomeações e as marcas dos seus eventos, para que essa dissipação e essa apropriação também não seja melhor canalizada. Perfeito. Alguma outra nota de relevância, Zé, sobre a cobertura? Não, a crítica feita pelo Écio, ela está completa, e pelo tanto quanto eu pude acompanhar na mídia, foi exatamente isso, né? Agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco da cassação do deputado Dallagnol, que inclusive vindo de ônibus já recebi novas notícias sobre o caso, então acho que talvez essa dificuldade, né, de comentar sobre o jornalismo está acontecendo enquanto a gente se prepara, né? As Você notícias podia vão até nos vindo. adiantar o que você ouviu aí, Rafa, para o comentário do Zé já seguir embalado com a última notícia do dia. Uai, 1 hora atrás, eu tô sem meu celular aqui, mas o mandato do Dallagnol foi de fato cassado. Eu vi isso também. Isso. Houve a confirmação da cassação. Exato. Dallagnol, a gente, além do PowerPoint, né, a gente relaciona com a Operação Lava Jato. Em que consistiu a Operação Lava Jato, Zé? Ela existe dentro, né, da Polícia Federal. É uma força-tarefa. E ela começou a funcionar em 2014. E a Operação Lava Jato, na verdade, ela pretexto de combater a corrupção, a pretexto de moralizar a vida política brasileira, na verdade, ela criminalizou a política. Perseguiu muitos políticos, com resultados desastrosos, não só para a política, mas também para a economia. Nós vemos, por exemplo, que a perseguição da Lava Jato foi contra empresas, e não apenas com aqueles que realmente cometeram desvios, que aconteceu, né? Mas nós vamos ver o seguinte: o que a Lava Jato recuperou de dinheiro desviado é 6 vezes menor do que o prejuízo que ela deu, né? Além do mais, essa perseguição às empresas fez com que a nossa indústria da construção civil pesada, que era uma de ponta no mundo, com obras inclusive nos Estados Unidos, fosse praticamente destruída. Ela também acabou destruindo a indústria naval e a indústria de construção de plataformas marítimas para a Petrobras. Então, nós vemos que a Lava Jato, né, ela utilizou métodos, inclusive de tortura, que ela prendeu com a ditadura, né? Ela prendeu vários inocentes, inclusive o atual presidente Lula, ficou 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba, sem ter nenhuma acusação comprovada. Pelo contrário, quando o Superior Tribunal Federal anulou as decisões tomadas na Lava Jato, que o juiz era o juiz Sérgio Moro, né? E o chefe da operação era o Deltan Dallagnol. Quando o Supremo retirou 19 ações que estavam correndo contra o Lula e transferiu para São Paulo e Brasília, Lula foi absolvido em todas elas. A tal ponto que no último debate, né, o moderador do debate disse ao Lula: o senhor não deve nada à justiça. Quer dizer, a própria Globo, através do seu porta-voz, reconhecendo a inocência do Lula. Então, a Lava Jato, ela acabou entrando em declínio e praticamente
a sua força acabou em 2021, com apoio, inclusive, do presidente Bolsonaro e com apoio também do procurador-geral por ele nomeado, Augusto Aras. Perfeito. A gente tem um episódio também, né, de anteriormente um apoio da imprensa comercial muito forte à Operação Lava Jato, até também aparecer a Vaza Jato, né, do The Intercept Brasil, que vai revelar, né, essas denúncias a partir desse hacker, né, que serviu como fonte, o Walter Delgatti. Exatamente. Em 2019, um estudante de direito e hacker, Walter Delgatti, que era um entusiasta da Operação Lava Jato, ele mesmo declara isso. O que ele faz? Ele começa a gravar, né? Ele começa a fazer gravações de ligações entre as pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, não com o objetivo de descobrir alguma coisa, mas pelo contrário. Ele estava fazendo aquilo para se defender, porque ele estava sofrendo inúmeras acusações, inclusive está preso, né? Chegou a ser preso, solto, e foi preso novamente. E essas descobertas que o Delgatti faz, ele repassa para o Intercept Brasil, para o site Intercept Brasil, que começa a publicar a conta-gotas. Parte da grande imprensa também reproduziu essas denúncias. Inclusive, o termo Lava Jato, Vaza Jato, hoje é usado indistintamente tanto pela imprensa comercial quanto pela imprensa independente, né? Na entrevista, por exemplo, em que o Deltan Dallagnol deu ao programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, eles resgatam uma declaração anterior do Glynn, onde ele diz, né, ele reafirma as críticas à Lava Jato, e tem mais, ele diz que tem muito mais coisa ainda não divulgada. Uhum. E, Zé, como que o nome, né, o Deltan Dallagnol, como a gente fala em cassação, né, a gente fala em cassação do mandato dele como deputado, né? Como que o nome dele permanece, então, né, na vida política brasileira, e por que agora ele volta a ser importante para a cobertura da imprensa? Não, a cobertura da imprensa continua sendo pró-Lava Jato, pró-Dallagnol e pró-Moro. Inclusive, nós vamos, logo depois da cassação, tivemos hoje a confirmação, mas a cassação já tinha ocorrido anteriormente, né? Nós vamos ter, na grande imprensa comercial, por exemplo, o Estadão, no dia 17 de maio, cassação de Dallagnol revela vingança de Lula contra quem cumpriu a lei. Zé, mas nem foi o Lula que cassou, né? Não, pois é. Mas eles... É absurdo isso. Eles, de certa forma, associam a nomeação de 2 novos juízes, feita por Lula para o Tribunal Superior Eleitoral, como se aqui se tivesse macumunado. Sim. Como se a cassação não tivesse sido unânime. 7-0. Pois é, são 7. 7. Inclusive 2 indicados pelo Bolsonaro. Pois é. Votaram pela cassação do Dallagnol, né? A cassação do Dallagnol e do mandato dele como deputado tem a ver com as denúncias da Vaza Jato? Nas alegações dos juízes, isso não é ressaltado. Como de resto, quando o Supremo Tribunal Federal anulou as sentenças do Moro lá em Curitiba, eles não se referiram a Vaza Jato. Até porque eles tinham outras provas que mostravam a parcialidade, né, e as irregularidades cometidas pelo Moro em Curitiba. Agora que o Estadão, no dia 20 de maio, dá ênfase a uma declaração do Dallagnol que diz: vou lutar até o fim
diz Deltan Dallagnol, que não aceita perder o mandato de deputado. Então, e ressalta, né? Afirmou em entrevista exclusiva ao Estadão que vai recorrer até o fim para manter o seu mandato na Câmara. Então, nós vamos ver o seguinte, quer dizer, na entrevista de mais de 2 horas de duração, foi um dos maiores, né, programas Roda Viva. Na verdade, o Dallagnol reafirmou todas as informações falsas que ele vem propagando desde então, né? Mas quando houve uma denúncia feita por um empresário e ex-deputado estadual, né, do Paraná, Tony Garcia, que revela as chantagens a que ele foi submetido e forçado, inclusive da declaração falsa, foi com base numa declaração falsa do Tony Garcia que o Zé Dirceu foi condenado, né? E o Tony Garcia também revela, né, que em 2003 houve, organizado pelo advogado Roberto Bertoldo, houve, para usar uma expressão mais amena, houve uma orgia em Curitiba, né, onde várias prostitutas foram contratadas e os convidados eram os desembargadores do TRF4, Tribunal Regional Federal, que tem a sede em Porto Alegre. E a partir daí, quando o Moro e Dallagnol têm acesso a uma gravação que foi feita sem conhecimento dos participantes da orgia, principalmente fotos, os juízes, os desembargadores TRF4 passaram a ser chantageados e passaram a votar por unanimidade, aprovando as decisões da Operação Lava Jato, inclusive a condenação do Lula. Mas agora, recentemente, aliás, terminou hoje, houve uma correição, que é uma espécie de intervenção na 8ª turma do Tribunal Regional Federal 4. E essa 8ª turma era exatamente a turma ao qual a operação da Força Tarefa Lava Jato estava vinculada. Então, nós vamos ter possivelmente mais consequências, né? Não foi publicado ainda o resultado da correição, que é uma espécie de intervenção e exame profundo das irregularidades que lá estavam sendo cometidas. Aliás, só há correição quando há irregularidade. E a imprensa comercial não deu muita atenção, então, para essa denúncia do Tony Garcia? A bem da verdade, 2 veículos deram sem muito destaque. Ontem, a CNN e a Folha de São Paulo, na sua edição vespertina, na internet, deram essa notícia, né? E a CNN, honestamente, ela diz que foi uma entrevista que o Tony Garcia deu ao 247, a TV 247. Ele escolheu 247 para dar essa entrevista porque ele temia que, se fosse para outro canal da mídia convencional, isso não fosse publicado. Ô Zé, me chama a atenção aqui, eu queria que você comentasse também 2 coisas, que é o seguinte. Primeiro, enquanto a mídia comercial cobriu a Lava Jato pelos produtos que a Lava Jato entregava, era possível você sumir com figuras inexpressivas, como Moro, como Dallagnol, porque eles são também de uma qualidade intelectual muito rebaixada, né? São pessoas
Esse Dallagnol, inclusive, é um fundamentalista religioso, assim, completamente desfocado. Inclusive, até a Globo consegue ser mais avançada do que ele nos debates, em algumas questões que ela consegue propor. Mas eu fico me perguntando, enquanto eles entregavam produtos bons para essa mídia, eu entendo a cobertura favorável a eles. Por que você acha que eles ainda não foram julgados às cobras, como eles fazem com todo mundo que é descartável? Por que eles ainda insistem em proteger figuras, né, completamente inexpressivas, que fica até difícil de defender? O Deltan foi um vexame no Roda Viva. Eu imagino que cada vez vai ficando mais difícil para a mídia sustentar figuras como Deltan Dallagnol e Moro. O Bolsonaro, tudo bem, eles já se indispuseram com ele, mas por que essas duas figuras, a que você atribui a blindagem que eles ainda recebem, principalmente do Estadão e do Globo? Exatamente. Estadão e Globo não deram nada sobre as denúncias do Tony Garcia. Aliás, os como se nem existisse, né? Foi só a CNN e a Folha que deram, sem destaque, a notícia das denúncias do Tony Garcia. Porque não foram poucas. Foram mais de 3 horas de entrevista, onde ele detalha como que eram feitas as chantagens, como que os acusados eram extorquidos. Nós temos, inclusive, o caso do advogado Tacla Duran, que está na Espanha. Quando ele foi preso, e a extorsão seria de, acho que, se eu não me engano, 15 milhões, ele pagou uma parte disso e foi para a Espanha. Acontece que o Supremo, ele tinha ordem de prisão dada pelo Sérgio Moro. O Supremo suspendeu a ordem de prisão e hoje concedeu habeas corpus para que ele possa vir ao Brasil depor na Câmara Federal e, obviamente, também na Polícia Federal. Que ele foi... A Câmara aprovou, né, por proposição, né, de deputado mineiro, que o Tacla Duran fizesse o depoimento dele, que ele fez ao 247, que ele fizesse também na Câmara Federal. E o que, na verdade, o Tacla Duran demonstra é que os dois, Moro e Dallagnol, ganharam muito dinheiro com as extorsões. Se enriqueceram com essas extorsões na Operação Lava Jato. Né? Você atribuiria, então, essa hipotética, essa clara blindagem do Estadão e a Globo a esses dois personagens da Lava Jato também a uma indisposição de fazer uma autocrítica da cobertura que eles realizaram quando havia produtos interessantes sendo gerados na Lava Jato? Certamente. Certamente. Eles são cúmplices. Sim. Foram e são cúmplices. Por que continuam cúmplices? Porque não fizeram nenhuma autocrítica. Sim. Então, o que nós vamos ver é o seguinte: o Dallagnol é carta fora do baralho. O Moro, segundo todos os analistas, vai também perder o seu mandato. Esses dois, em breve, serão descartados. Como eu também acredito, né, que o Bolsonaro deve ficar inelegível, segundo a declaração de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em breve, a grande mídia abandonará Dallagnol, Moro, Bolsonaro, possivelmente os filhos do Bolsonaro também. É claro que surgirão outros representantes da ultradireita. Sim, claro. Mas o apego
de parte da grande mídia, ou da maioria da grande mídia, agora na defesa do Moro e do Dallagnol, ela não é de uma fidelidade canina. Ela é enquanto eles representam interesses que são os mesmos interesses representados por essa grande mídia. A hora que eles não tiverem mais poder nenhum, a hora que eles estiverem caçados e descartados, evidentemente não receberão a simpatia e a cobertura que hoje recebe. Ok. Bom, perfeito. É interessante, né? Acho que a mídia tem duas diferentes posturas no sentido da não autocrítica, né? Uma que eu acho que geralmente é mais utilizada, né? Que é de mudar de assunto e deixar para lá. É como aconteceu em vários episódios da vida política do Brasil, inclusive da própria ditadura militar, né? Assuntos que não se falam mais. Sim. E agora o Globo e o Estadão ainda no qual é uma birra, né? De não querer fazer autocrítica e ainda assim dar um espaço para essas figuras. Só complementando, o juiz que substituiu o Moro recentemente, ele substituiu no cargo que o Moro ocupava na Lava Jato, Eduardo Apio, ele foi afastado no dia 22 de maio porque pretensamente teria passado um trote ao filho do desembargador Marcelo Malucelli, fazendo ameaças. Acontece que essa gravação foi submetida ao Departamento de Fonética da Universidade de São Carlos, que chegou à conclusão que a chance é zero de que a voz seja desse juiz. E quem gravou foi a filha do Sérgio Moro, que é namorado do filho do Malucelli. Namorada. A filha dele é namorada. Namorada do filho. Sim. Do filho, né? Ela é namorada do filho, do Malucelli. Então, é o seguinte, e o próprio Moro declarou, isso está em todos os jornais, que foi ele quem fez a denúncia contra esse juiz no TRF4. Então, é gravado pela filha dele. Namorada de um filho de um desembargador. E esse filho do desembargador é sócio do escritório de advocacia do Sérgio Moro. E hoje, finalmente, saiu o resultado do exame lá feito pela Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos, dizendo que a chance de ser a voz dele é zero. Então, fizeram uma fraude, fraudaram. Dizem que pode ter sido utilizado até a inteligência artificial para reproduzir uma voz que seria pretensamente do Tony Garcia. Me desculpe, que seria do juiz Eduardo Apio. Antes do encerramento, atenção então para o momento panfletagem. Ao fim de cada programa, a gente sempre divulga ações políticas, mobilizações, críticas culturais, produtos dos mais diversos que sempre dialogam, né, com a nossa crítica midiática. Alguém quer começar hoje? Hoje eu gostaria de começar indicando Simbora. aqui o último livro que eu terminei de ler, que é o Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. É um livro da premiada jornalista Eliane Brum. A Eliane Brum é uma jornalista bastante conhecida e reconhecida no Brasil. Das vivas deve ser a mais premiada no nosso país. E esse livro dela, ele é um relato pessoal e, ao mesmo tempo, resultado de uma investigação jornalística que ela vai escrever quase que como um manifesto de urgência e denúncia em defesa da Amazônia, lugar que adotou como casa. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, depois ela se muda para São Paulo, vive quase 2 décadas em São Paulo como jornalista, e agora ela vive na cidade de Altamira, e o livro é
um pouco essa trajetória da experiência dela, da escolha pela cidade de Altamira, e ela vai mostrar que Altamira é o epicentro da destruição e uma das mais violentas cidades do Brasil desde que a hidrelétrica de Belo Monte foi implantada. Inclusive Zé Genuíno, ex-presidente do PT, numa entrevista que ele deu para o podcast 3x4 do Brasil de Fato, ele faz uma autocrítica da forma que a implantação de Belo Monte foi feito na região. É interessante também a gente escutar esse podcast e ouvir a própria palavra do Genuíno lá, discutindo também, entre outras questões, essa questão. Mas voltando aqui à indicação principal, que é do livro da Eliane Brum, ela faz uma pesquisa rigorosa, mostra a escalada de devastação que a floresta teve e está tendo, e que foi agravada nos 4 anos do Bolsonaro, que ela chama de antipresidente. Então, é um percurso fascinante, tem relatos pessoais dela, inclusive, assim, muito difíceis. É uma jornalista de uma coragem espetacular, não só pelo empreendimento que ela coloca para si, mas também a coragem de se desnudar nesse próprio relato também, trazendo dramas pessoais que atravessam a vida dela nessa transição entre a vida em São Paulo e a cidade de Altamira, que é o maior município do Brasil, Zé. E eu não sabia disso. Eu também não. É um município gigantesco. É muito interessante. Vale a pena ler o livro da Eliane Brum, repetindo aqui, Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. E aí, Zé, alguma recomendação para hoje? Não, para hoje não. Eu só reforçaria a indicação do Hércio, porque, inclusive, a obra da Eliane Brum foi objeto da minha dissertação de mestrado. Então, eu conheço a qualidade do trabalho dela. Então, a gente pode indicar também a dissertação de mestrado do Zé Milton. Exatamente. Só que não está publicada. Na biblioteca da PUC, talvez. As pessoas conseguem acessar pela busca da biblioteca da PUC Minas. Ou então na CAPES. Na CAPES, Beleza. exatamente. Bom, eu queria fazer uma recomendação também um pouco mais mainstream, mais da indústria, assim, mas que eu acho que engajou, querendo ou não, importantes discussões sobre representação de identidades, né, no universo cinematográfico. A indicação é o filme Homem-Aranha, Através do Aranhaverso, que é uma sequência aí de uma animação que saiu um tempo atrás e que está nos cinemas agora, né, a partir dessa semana, e que vai contar a história do Miles Morales, que é outro dos personagens, né, que vive, né, o Homem-Aranha. E é interessante porque é essa relação, né, eu não cheguei a ver ainda esse filme, mas o primeiro é muito bom. E é sobre essa relação do Homem-Aranha com os outros vários Homem-Aranhas, né, que existem aí pelo universo. E tem realmente feito com que a internet tenha discutido nessas representações de identidade no cinema, na animação. Então acho que só pela discussão que gerou já vale com certeza a ida ao cinema. E a animação e as músicas são ótimas também. Rádio Piquete número 27 vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença de todos. Hércio. Obrigado, Rafa. Obrigado, Zé, pela boa conversa, essa conversa sempre acolhedora. E obrigado você que nos escutou até aqui, nosso ouvinte, nosso espectador. Até a próxima. Zé Milton. Eu também agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar participando com você, Hércio, e com você, Rafael, desse trabalho gratificante. E a todos que nos acompanham e a todas que nos acompanham, as minhas despedidas e até a próxima. Bom, por fim, nos siga nas nossas redes sociais, principalmente quem está nos escutando, né, nas plataformas de streaming Rádio Piquete, e agora também no YouTube. Já esse ano, né, a gente tem aparecido também no audiovisual, o YouTube também
Rádio Piquete. E fazer um jabá próprio, né? Agora, além da Rádio Piquete, a cada 15 dias a gente tem outro produto, que é a Rádio Piquete em Diálogos, não é? Isso. Quiser Isso. falar um pouco sobre as que já aconteceram A Rádio rapidamente. Piquete em diálogo agora a gente vai ter sempre a Rádio Piquete, que é a crítica do jornalismo político, e a Rádio Piquete em diálogo é uma forma da gente trazer temas que nos ajudam e reforçam a nossa compreensão sobre o cenário político brasileiro, até para a gente entender também por que esses enquadramentos que a imprensa traz sobre esses temas são de uma forma ou de outra. É um produto também derivado dessa perspectiva de tornar mais palatável, inteligível e criticável os assuntos que a gente vê, ouve e interage com os meios de comunicação. Perfeito. Então é isso, acompanhe a Rádio Piquete em todas as suas frentes. Nossa equipe de pré-produção é composta por Hércio Sena, José Milton Santos e Rafael Mafra. A equipe de comunicação é composta por André Fonseca, Camila Dutra, Davi Meirelles Souza, Maria Eduarda Abranches, Nathalie Fernanda Candeia, Sara Lima, Rafael Marinho, Victor Enzo Rodrigues e Maria Luísa Guidugli. E a produção é do Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.